Vamos agora para multiplicação de matrizes. Lembrando que para multiplicarmos matrizes tem uma regrinha muito especial. Ó, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se não for igual, se a coluna da primeira matriz for diferente do número de linhas da segunda matriz, não há possibilidade de fazer a multiplicação. Então, vamos aqui, ó. Lembra que é sempre linha, coluna. Linha, coluna. Então, aqui nós temos que as coluna da primeira matriz é igual à linha da segunda matriz. Então, nós podemos multiplicar. Olha essa. A coluna 2, linha 2. Os números são iguais, existe a possibilidade de multiplicação. Olha aqui. Coluna 2, linha 2. Existe a possibilidade da multiplicação. Olha a coluna 4, linha 4. Existe a possibilidade da multiplicação. Como que a gente faz, então? Vamos ver um exemplo. Bom, para fazer essa operação da multiplicação, nós temos que multiplicar os membros da linha da primeira matriz pelos membros da coluna da segunda matriz, certo? E eles devem ser somados e vai resultar num único item posicional da matriz. Então, olha lá, vamos lá. Essa primeira linha, ela tem que multiplicar a primeira coluna e membro por membro, certo? E tem que ser somados. Então, olha lá como que fica isso. Pegando o primeiro aqui, multiplicando pelo primeiro, o segundo multiplicando pelo segundo, o terceiro multiplicando pelo terceiro. Só que esses são linha e esses são coluna. Então, vamos lá. 2 vezes 2, coloca aqui, mais. O segundo agora, ó, 5 vezes 4, coloca aqui, mais. Agora, o terceiro com o terceiro, só que esse linha e o outro coluna. 9 vezes 5, coloca aqui. Fizemos a multiplicação dessa linha por essa coluna, primeira linha, primeira coluna, e nós vamos ter aqui o resultado do nosso primeiro termo lá da matriz. Agora, nós vamos para a primeira linha multiplicar a segunda coluna, do mesmo jeito. Primeiro multiplico o primeiro, segundo multiplico o segundo e terceiro multiplico o terceiro, certo? Então, vai ser 2 vezes 7, coloca ali, mais. O segundo, 5 vezes 3, coloca ali, mais. Terceiro agora, 9 vezes 2, coloca ali. Agora, nós vamos para a segunda linha. Mesma coisa, o primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo, o terceiro multiplica o terceiro. Então, 3 vezes 2, mais 6 vezes 4, mais 8 vezes 5, tá aqui. Agora que nós multiplicamos as duas linhas pela primeira coluna, nós vamos agora multiplicar pela segunda coluna. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 7, mais 6 vezes 3, mais 8 vezes 2, certo? E agora, então, nós vamos fazer as multiplicações e depois a soma. É claro que você pode fazer direto, tá? Só não pode errar. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 5, 45. Depois, nós somamos tudo e colocamos aqui, certo? Agora, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3, 15. 9 vezes 2, 18. Somamos tudo e colocamos aqui. De baixo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. 8 vezes 5, 40. Somamos tudo aqui. 3 vezes 7, 21. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 2, 16, certo? Somamos tudo aqui. Ou seja, 4 mais 20, 24. 24 mais 45, 69.
14 mais 15, 29, mais 18, 47. 6 mais 24, 30, 30 mais 40, 70. 21 mais 18, 39, 39 mais 16, 55. Agora, nós vamos ver um segundo exemplo. Vamos ver se é possível, né? Então, nós temos uma matriz 2 por 2, ou seja, então ela tem duas linhas e duas colunas. E aqui nós temos uma matriz 2, duas linhas por 4 colunas. A regrinha para poder multiplicar é que a quantidade de colunas da primeira matriz, no caso 2, seja igual à quantidade de linhas da segunda matriz, 2. Então, existe a possibilidade. E como fazer? Multiplica a linha pela coluna, termo a termo, primeiro com primeiro, segundo com segundo, e vai somando. Então, esse aqui tá um pouquinho mais direitinho, olha. 5 vezes 0 é 0, mais 1 vezes 2, 2. Agora, primeira linha com a segunda coluna, ó, primeiro termo com primeiro termo. 5 vezes 5, 25, mais, ó, segundo com segundo. 1 vezes menos 1, menos 1. Primeira linha, terceira coluna, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, vamos lá, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 4, 4. Primeira linha, última coluna, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, 5 vezes 6, 30. 1 vezes menos 3, menos 3. Terminada todas as colunas da primeira linha aqui, nós vamos para a segunda linha. Também, primeira coluna, depois com a segunda e assim sucessivamente. Lembrando que é sempre primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, vamos lá. 3 vezes 0 é 0, mais 2 vezes 2, 4. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 5, 15. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, nós vamos com a segunda linha e a terceira coluna, ó. Primeiro com primeiro lá em cima. 3 vezes 1, 3. Segundo com segundo aqui embaixo. 2 vezes 4, 8. Segunda linha e a última coluna, ó. Primeiro com o primeiro lá em cima. 3 vezes 6, 18. 2 vezes menos 3, menos 6. E agora fazendo as continhas, né? 0 mais 2 é 2. 25 menos 1, 24. 5 mais 4, 9. 30 menos 3, 27. 0 mais 4, 4. 15 menos 2, 13, 3 mais 8, 11, 18 menos 6, 12. E está pronta a multiplicação aqui no nosso segundo exemplo. Agora, nós vamos pegar o caderno do aluno e vamos fazer a atividade 11. Na atividade 11 do caderno do aluno, nós temos lá as matrizes A, B, C, D e E. E a atividade é a seguinte: se for possível, calcule as operações com matrizes. Então, antes de mais nada, vamos ver se é possível o item A. O item A está falando AB menos BA. A vezes B menos B vezes A. Vamos ver se é possível fazer a multiplicação de A por B. Ó, o A quadrada e o B quadrada 2 por 2. É possível, é possível. 2 vezes C, aqui é o 2 que multiplica cada elemento de C, então não tem problema nenhum, menos D, certo? Esse daqui, esse 2 aqui, ó, pode ver aí no caderno de vocês que é 2A ao quadrado, não é 2 vezes D não, tá? Então, se é D ao quadrado, é D vezes D, né? Então, D vezes D, ele vai
vai ser ele vezes ele mesmo, então ele tem o mesmo número de colunas e de linhas. Tem, é quadrada, certo? E D vezes Z, aqui ó, eles também são quadrados 3 por 3, então todos são possíveis de se fazer? Provavelmente sim. Nós vamos tentar fazer então, e vamos tentar fazer o primeiro exemplo aqui, ok? Que é o item A. Então, no caderno, copia separadamente aquilo que vai usar para não ficar tudo confuso depois, né? E agora nós vamos fazer A vezes B, ok? Então, vamos agora fazer então o item A da atividade 11, em que nós vamos multiplicar a matriz A pela matriz B, tá? Aqui, A vezes B. E aqui tá a matriz B vezes A. Lembrando que depois nós temos que fazer a subtração. Mas vamos lá então pela nossa regrinha. Primeiro de tudo, nós vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Lembrando que é o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 0 vezes 2. Depois, ainda a primeira linha, agora pela segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes 4 mais 0 vezes menos 8. Multiplicamos primeira linha, primeira coluna, tá aqui. Primeira linha, segunda coluna, tá aqui. Agora, nós vamos para a segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser 6 vezes 0 mais 7 vezes 2. Olha, primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. Agora, nós continuamos na segunda linha, só que vamos agora para a segunda coluna. Ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, vai ser 6 vezes 4 mais 7 vezes menos 8. Aqui, certo? Fechamos aqui. E vamos terminando aqui, depois nós fazemos essa. Então, quanto vai dar? Ó, 2 vezes 0 é 0, mais 0 vezes 2, 0. Aqui, 2 vezes 4, 8. E aqui, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 8 mais 0, certo? Que deu 0. Embaixo, 6 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14. 6 vezes 4, 24, mais... Opa, aqui nessa multiplicação nós temos mais com menos. Mais com menos é menos. 7 vezes 8 é 56. E nós vamos finalizando aqui a nossa matriz A vezes B. 0 mais 0 é 0. 8 mais 0 é 8. 0 mais 14, 14. E 24 menos 56, ó... Tem um negativo aqui que é maior, 4 para 6, 2, e 2 para 5, 3. Então, o resultado da nossa multiplicação A vezes B é este resultado. Agora, nós vamos fazer isso, essa outra, B vezes A. Lembrando também, olha, primeira coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, 0 vezes 2... mais 4 vezes 6. Primeira linha, primeira coluna. Agora ainda primeira linha, mas agora com segunda coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. 0 vezes 0, mais 4 vezes 7. Pronto. Agora, nós vamos para a segunda linha com a primeira coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. 2 vezes 2, mais, ó, segundo com segundo. Menos 8 vezes 6, menos 8 vezes 6. Segunda linha, primeira coluna. Ainda na segunda linha, só que agora na segunda coluna. Lembrando, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, 2 vezes 0, mais
menos 8 vezes 7, certo? Agora, nós vamos fazer os resultados aqui embaixo. É claro que se você tiver craque na tabuada e tem certeza que não vai errar na multiplicação com os sinaizinhos, pode fazer direto. Estou fazendo passo a passo para que você entenda melhor. 0 vezes 2 é 0, mais 4 vezes 6 é 24. 0 vezes 0 é 0, mais 4 vezes 7 é 28. 2 vezes 2 é 4. Agora, na nossa multiplicação aqui, nós temos menos com mais é menos, com mais é menos, ou seja, ó, mais com menos é menos, certo? E 6 vezes 8 é 48. 2 vezes 0 é 0, multiplicação aqui, ó, mais com menos, vai dar menos. 8 vezes 7, 56. Fechou? E aí, é nosso resultado da matriz, 0 mais 24 é 24, 0 mais 28 é 28, 4 menos 48, ó, menos, tá devendo, 44. 0 menos 56, continua o menos 56. E aqui nós temos os resultados de A vezes B e de B vezes A. E é para subtrair. Subtração, matrizes é lógico que tem que ter o mesmo número de linha, mesmo número de coluna, e a subtração a gente faz o termo correspondente na outra matriz também. Então, este A11 com A11, A12 com A12, A21 com A21 e o A22 com A22. Então, vai ficar assim, ó, 0 menos 24 é 24. 8 menos 28, ó, eu tenho 8, estou devendo 28, vou pagar com o que eu tenho, mas vou ficar devendo 20. 14 menos o menos 44, olha a regrinha de sinal aqui, ó, menos com menos dá mais, então vai ficar 14, isso vira um mais 44, 58. Menos 32, menos um menos 56, olha a regrinha de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, 32 negativo, ó, menos 32 mais 56. Como vai ficar isso? 24. Certo? Então, o resultado da nossa matriz aqui, olha, eu tenho, aqui, ó, 0 menos 24, desculpe, ó, 0 menos 24 é menos 24. Isso, 8 menos 28, menos 20. 14 mais 44, 58, menos 32 mais 56, 24. E esse é o resultado, então, do nosso exercício item A.